Bom dia, queridos amigos. Tudo bem com vocês? Eu também estou bem, graças a Deus. Eu passei a noite ileso, sem algo prejudicial acontecendo na minha vida. A bênção de Deus me alcançou sobremaneira. Espero que essas mesmas bênçãos alcançaram a vós também, eu acredito assim, porque nosso Deus é daquele que guarda todos do mesmo modo. Ninguém é significante no propósito de Deus. Todos temos o valor incalculável perante Ele. Bem, hoje nós iremos estudar acerca de um assunto, um item muito importante, de um valor inestimável, de todos aqueles que adoram um certo Deus. Nós que somos cristãos adoramos o Deus do céu. Então, esta parte é totalmente inexcusável para as nossas vidas. E nós temos que incutir isto na nossa mente e o fazermos diariamente. Bem, na versão fácil de ler, no livro de Mateus capítulo 7, versos 7. Vamos abrir as nossas Bíblias juntos, vamos poder meditar acerca desta particularidade bíblica. Bem, na minha versão, eu uso a versão fácil de ler, como eu tinha dito, já havia dito agora há pouco. Mateus capítulo 7, versos 7. Eu acredito que é um verso de renome, é um verso de muita fama. Eu acredito que os não cristãos, a maior parte deles, e os cristãos, a maior parte deles, já sabem do que se trata este verso ou este texto. Bem, vou passar aqui a leitura. Não desistam de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Não desistam de estar sempre procurando, porque vocês alcançarão ou acharão. E não desistam de estar sempre batendo na porta, porque ela se abrirá. Bem, a prontidão do Senhor em resolver as nossas questões é incomensurável e vitalícia, ou dura para toda a vida. O Senhor Deus, Ele almeja conceder aos seus filhos tudo aquilo que eles desejam ou aspiram ter nesta vida. Mas, amiudamente, isto é, frequentemente, os filhos seus oram a Ele, clamam a Ele para resolver uma certa questão, para resolver uma certa preocupação, para termos alguma parte ou alguma coisa da parte do Senhor Deus. Mas parece contrário. Por um tempo ficamos à espera e não alcançamos a nossa prece. Até indagamos, até nos tornamos incrédulos. Indagamos dizer, por que o Senhor Deus permanece em silêncio? Por que Ele não responde à minha oração? Por que eu clamo tanto pelo seu nome mesmo com choro, grito e tudo mais? O Senhor Deus permanece mudo ou silencioso. Bem, na palavra de Deus, nós contestamos 3 maneiras de como Deus responde aos seus filhos ou aos seus súditos. Nessas 3 maneiras são maneiras coerentes da vontade de Deus. Então nós iremos nos mergulhar, iremos topar nessas maneiras em que Deus, portanto, responde às orações ou às preces dos seus filhos. A primeira resposta que Deus dá é não. Na verdade é meio confuso, meio intricado, lidarmos com o não de Deus. Mas eu posso afirmar de que o não de Deus é benéfico. É benéfico. Porque o Senhor Deus, como diz a Bíblia, Ele conhece o nosso futuro. De todas as partes da nossa vida, o Senhor Deus conhece profundamente. E se é um Deus que conhece o nosso futuro, acho que a melhor palavra e a última palavra sai dele. Isto é, quando o Senhor Deus responde com um não, é para o nosso benefício. Eu acredito também que nenhum pai daria a um filho de 1 ano de idade chorando uma faca. O filho pode chorar de qualquer maneira, de qualquer forma. O pai sabe de que o meu filho não está em condições melhor para lidar com aquilo que ela tanto chora. Porque aquilo vai maltratá-lo, aquilo vai prejudicá-lo. Ou é algo prejudicial dar uma criança de 1 ano uma faca, embora que ele chore.
Não é? Então, Deus, como sendo conhecedor da nossa vida, como sendo alguém que sabe da nossa vida mais do que nós mesmos, Ele sabe o que é benéfico, o que é maléfico para as nossas vidas. O Senhor Deus sabe totalmente o que é patogênico, o que é inofensivo para as nossas vidas. Então nós temos que se conformar com um não de Deus. E também acho que Deus é o melhor nutricionista que existe. Ele sabe qual é a comida certa para mim e para ti. Então, quando Deus diz não, é porque Ele acha melhor fazer aquilo. E também nós temos que reconhecer de que o Senhor Deus é um rei, não um súdito ou um servo nosso. Nós somos serviçais dele. Nós somos pessoas que servimos a ele. O servo respeita a decisão do seu rei. E o nosso rei, como sendo um Deus, alguém com uma capacidade imensurável de perceber as coisas, ele dá o melhor para os seus filhos. Bem, a segunda resposta de Deus é um espere. Na verdade, o Senhor Deus necessita nos responder assim. Ele precisa nos responder assim, porque é para que os filhos saibam de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele tem um tempo para tudo, pois o seu tempo é melhor que todos nós. Isto é, temos que saber esperar o tempo de Deus. Temos que orar sim, mas termos a paciência de esperar alcançar a nossa oração, com a nossa petição. Então, a terceira resposta de Deus é um sim. O Senhor Deus, Ele consegue notar a condição humana atual, a condição minha e a resposta sua. Ele conhece também a profundidade dos nossos corações e sabe consecutivas vezes, Ele faz isso nas suas palavras, dá o melhor para os seus filhos. Então, quando Deus diz, sim, eu o dou, é porque a nossa condição com a resposta dele está em coerência. Então, quando Deus responde-nos com sim, eu acho que algumas pessoas diriam que é melhor Deus nos responder com sim, mas nós temos que respeitar todas essas maneiras de Deus responder. Por quê? Porque é um ser perfeito, é um ser, como diz a Bíblia, onipotente. Tem todos os poderes. Ele consegue profundamente esquadrinhar o coração humano, o que ele necessita de verdade. Então, são essas três formas indispensáveis em que Deus, na sua palavra, contesta responder algumas pessoas que pediram a Ele. Nós temos que saber nos conformarmos com um sim de Deus, aliás, com um não de Deus, com um espero de Deus e também com um sim de Deus. São melhores formas que Deus usa agora para responder às suas criaturas. Mas há demais, ou há mais. Bem, há vezes que nós não recebemos as orações porque somos negligentes, somos indolentes demais, somos obcecados demais. Bem, juntos vamos meditar mais uma vez, ou abrirmos o livro de Isaías, capítulo 59 de Isaías, capítulo 2. Capítulo 2 de Isaías. Na versão fácil de ler, diz assim: Olhem, não é que o braço do Senhor seja curto demais para poder salvar. Não são surdos os seus ouvidos que não possam ouvir. O que separa vocês de Deus são as suas maldades, são os seus pecados, que fazem com que vocês, aliás, Ele se esconde de vocês e não ouçam as suas orações. Isto é, quando nós oramos a Deus, nós temos que averiguar a nossa condição, se estamos em coerência com a sua vontade ou não. Então, se nos tornarmos rebeldes, negligentes da mensagem bíblica, nécios, não esperemos algo do Senhor. Então, nós temos que sacar toda a maldade, temos que tirar toda a impureza, permitirmos que a palavra de Deus permeie a nossa vida. Eu não estou a dizer para que você seja perfeito, porque isto é impossível enquanto estamos neste mundo. Só Deus, na sua vinda,
Ele vai então inculcar esta perfeição em nós. Ele vai então carimbar esta perfeição em nós. Mas eu estou a dizer para que você odeie o mal. Se você precisa e necessita da resposta do Senhor, saiba se controlar nas suas práticas. Em tudo aquilo que tu fazes, deve estar em harmonia, em sintonia com a vontade divina. Então o Senhor Deus, na verdade, deseja fazer isto hoje, responder às nossas orações. Não é? Mas nós temos, queridos irmãos, que nos concentrarmos na Bíblia, estudarmos ela, permitir que ela molde o nosso caráter, lapide a nossa natureza. E também Deus é o melhor nutricionista que existe. Sim, digo isto por experiência própria. O nutricionista sabe do que é mal e do que é bom para os pacientes. Então, nosso Deus é o melhor de todos. Ele não é o garçom, que quando pedimos, Ele dá aquilo que nós pedimos. Não, o Senhor Deus sabe do que é bom e do que é mau. Então, nós temos que se conformar, nós temos que estarmos sempre com um aceito ou com um aceite da resposta de Deus. Se Ele nos respondeu com um não, temos que saber lidar. Sim, ou espere, temos que saber lidar com um sim. Temos que saber lidar também. Então, essas são as maneiras que Deus responde às nossas orações. Se pedes algo em que você acha que é moroso demais, eu confirmo a você que não abandone a sua fé. Faça o melhor para que a sua fé permaneça intacta, que permaneça totalmente ilesa, para que receba algo do Senhor. Se essa mensagem tocou seu coração ou te beneficiou, não é? Espero que subscrevas ou se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que receba mais conteúdos da Palavra de Deus e não se esqueça de compartilhar esses vídeos para que outros saibam quais são as maneiras certas de Deus responder às nossas orações e para que eles saibam orar de uma forma certa. Não esquecendo do que diz a Bíblia, de que só os obedientes alcançarão algo. Deus ouve sim um pecador, mas pode não responder àquele que ama o erro. Então nós temos, queridos irmãos, que compartilhar esses vídeos para que alcancemos o maior número das pessoas, para que assistam a mensagem de Deus e se preparem para a melhor bênção das nossas orações. A paz de Deus seja com todos vós. Até o próximo vídeo. Amém.